Bora falar de futebol! Vem aí uma oportunidade para o Palmeiras bater um rival que historicamente complica a vida dele quando joga em casa, quando joga no Castelão, quando joga em Fortaleza. Esse é o desenho do jogo, sabia? Vou explicar para você no detalhe tudo isso. Bora mergulhar nas principais informações de Fortaleza e Palmeiras, entender o confronto, tem time espelhado aí? Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal do Fragoso para você chegar preparado. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Já somos mais de 77 mil por aqui, hein? Bora chegar nos 100 mil ainda esse ano. Me ajuda nessa missão? Clica no botão inscrever-se agorinha. Todo dia às 7 da manhã eu prometo para você um vídeo novo aqui no canal do Fragoso. Uma análise especial envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Afinal, eu sou o Rodrigo Fragoso, repórter da TNT Esportes, que trabalha cobrindo o dia a dia do Palmeiras. Já aproveita e clica aqui no botão do lado para ativar as notificações e já receber um aviso sempre que pintar um vídeo novo. Às sextas-feiras tem uma live. O assunto, você que manda. Lá para 11h30 da manhã, pelo chat você vai falando, mandando seu chat, seu superchat e a gente vai batendo papo. Show? Conto com a sua audiência. Já aproveita e clica no like, no joinha para não perder e esquecer, combinado? Bora pro tema do vídeo porque veja só. É um Palmeiras embalado, no melhor momento do time no ano, e um Lion em crise. O Fortaleza está em crise. Apesar de ser um bom time, é perigoso. E aí, eu preciso mencionar um detalhe. Olhar só para resultado acaba sendo uma armadilha. Claro, a gente precisa falar sobre os resultados do Fortaleza para analisar uma equipe em crise. Até o ambiente é muito ruim por tudo que vem acontecendo, protestos, vou tratar disso. Mas é fato que, nos últimos 2 jogos, o Fortaleza poderia ter saído com os 3 pontos. Não saiu por detalhe, mas poderia ter saído com os 3 pontos contra o Internacional e poderia ter saído com os 3 pontos contra o Vitória. Empatou com o Inter e perdeu para o Vitória. Então, é preciso olhar também, não só para os resultados, mas para a performance da equipe que está tentando se ajeitar. Mas é fato, a gente está falando de um time que perdeu para o Vitória e está há 2 meses sem vencer fora de casa. Mas o jogo é no Castelão. Quando a gente olha para o todo, o time não consegue resultados dentro ou fora de casa de um modo geral. Desde as semifinais do Campeonato Cearense, nos primeiros dias do mês de março, nós estamos chegando na reta final de abril. Só uma vitória do Fortaleza. E aí, eu não estou falando de jogo em casa ou só jogo fora, não, estou falando do total. O Fortaleza venceu apenas um jogo, foram 5 derrotas, 3 empates, 1 vitória e um jogo cancelado que estava 0-0, que foi o jogo contra o Colo-Colo na Copa Libertadores da América. Se você não está sabendo, o jogo foi interrompido depois da barra brava do Colo-Colo invadir o campo ao saber que 2 torcedores foram mortos pela polícia lá no Chile. Mas o jogo estava empatado em 0-0. Quando você olha para os resultados em si, fica claro que o Palmeiras tem uma oportunidade, pelo momento que vive e pelo momento que o Fortaleza vive, de conquistar 3 pontos num ambiente bastante inóspito para o clube. Por quê? O time só empatou com o Internacional, poderia ter vencido, é verdade, mas não venceu, só empatou, teve um golaço anulado do Moisés, o Daverson acabou machucando o Moisés na comemoração. O Inter estava poupando metade do seu time titular para pegar o Palmeiras. E o Fortaleza ficou no 0-0 em casa. Agora, contra o Racing, tomou um baile. 3-0 em casa. Quer mais? Perdeu o título cearense para o Ceará com uma derrota e um empate. Não venceu nenhum dos 2 jogos. Quer mais? Derrotas na Copa do Nordeste para o CRB e também para o Souza, equipes de divisões inferiores. O único desafio vencido nesses 10 jogos foi o Fluminense de um Mano Menezes já em crise. 2-0. Nada além disso. Então é uma equipe sem confiança, o Vojvoda não repete o time titular há 10 rodadas, vem tentando encontrar melhor formação, tem vários jogadores no departamento médico, isso prejudica. Para se ter uma ideia, vai perder um jogador muito importante, e isso é bom para o Palmeiras em relação ao meio-campo. O Emmanuel Martinez está fora, ele que participou de 15 dos 21 jogos do Fortaleza até aqui na temporada. Foi titular nos últimos jogos, né? Atuou nas 4 rodadas iniciais, 3 delas como titular. Então é uma peça importante no meio-campo, que é o coração do time, que o Vojvoda não vai contar. É verdade, vai contar com a volta do Caleb, vai contar com o Zé Wellison, vai contar com o Lucas Sacha. Lucas Sacha que deve pegar o lugar, inclusive, do Emmanuel Martinez, é um jogador de regularidade.
um camisa 8 ali que constrói. E qualidade o elenco tem do Fortaleza. Por isso que o Palmeiras tem que entrar ligado, de fato. Fortaleza tem no ataque a versatilidade do Pikachu como um ala, tem a letalidade do Lucero, que tem 7 gols nessa temporada. Tem, inclusive, a criatividade do Pochettino no elenco, tem a agilidade do Moisés no elenco, a estrela do Daverson, que fez 5 jogos, não marcou gols ainda, mas a lei do ex, ela é sempre perigosa, e a gente sabe que o Daverson é oportunista. O Breno Lopes com bons números, o Marinho tem a sua experiência, embora não consiga recuperar aquele Marinho que foi no Santos. Porém, o departamento médico prejudica bastante o ataque do Fortaleza. O Moisés está no departamento médico, o Breno Lopes está no departamento médico, o Pochettino está no departamento médico, que foi um assistente-zaço no ano passado. E aí, o técnico Vojvoda vai com um time espelhado com o Palmeiras, tá? Você que está aí do outro lado, vai ser time espelhado ou não vai? Time espelhado, de um modo geral. A não ser que o Vojvoda surpreenda, mas tem usado um sistema com 3 zagueiros, tendo um canhoto pela esquerda, assim como o Palmeiras. O Palmeiras tem o Mikael pela esquerda, usa 3 zagueiros. O Fortaleza tem, pela esquerda, o Gustavo Mancha, além do Davi Luiz e do Kusevich. Ex-Palmeiras, o Kusevich também. E solta os alas, assim como o Palmeiras solta os alas. O Diogo Barbosa é solto pela esquerda e aí o Mancuso ou o Pikachu pela direita, por exemplo. Para tentar construir pelos lados. Fez algumas jogadas nos últimos jogos, inclusive, em que um ala encontra o outro. Assim como o Palmeiras também chegou a fazer jogadas em que um ponta encontra um ala encontra outro ala, nas bolas longas de inversão. À frente da zaga, o Fortaleza trabalha de um modo geral com o Matheus Rossetto, e aí o provável Fortaleza tem o João Ricardo no gol, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha atuando pela esquerda, o Pikachu deve ser o ala pela direita, com o Diogo Barbosa como ala pela esquerda. Aí, dentro do miolo do time, a gente está falando de um Matheus Rossetto e um Paul Fernandes para dar uma sustentação maior, com o Lucas Sacha ali à frente. Não é o meio-campo dos mais criativos, justamente por isso o Fortaleza vai jogar muito pelos lados do campo e o Palmeiras vai precisar de atenção pelos lados do campo. Ali é o local perigoso. Por dentro, de um modo geral, a criatividade não é tão grande. Vai ser pelo lado. Com Marinho e Lucero no campo de ataque, o Marinho caído pelos lados e o Lucero sendo uma peça de referência. O Palmeiras vem a campo com um time espelhado. É verdade. Não é exatamente um 3-5-2, dependendo do que o jogo pede, se transforma num 3-4-3, mas é um time que encaixou. É um time que funcionou. Não à toa, do clássico contra o Corinthians, que o Palmeiras jogou muito bem e venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais, só 2 peças foram alteradas. O técnico Abel Ferreira só mexeu em 2 jogadores. O Giai entrou no lugar do Fux, porque o Abel não queria o Fux encontrando um ponta de velocidade, e o Aníbal entrou no lugar do Emiliano, aí fatalmente por uma questão de minutagem, porque o Emiliano vem jogando muito bem. E a gente vai falar sobre esse sistema do Palmeiras com essa espelhada que vai rolar diante do Fortaleza. Afinal, como eu disse, também tem jogado com alas, também tem jogado com 3 zagueiros. Mas antes, professor de inglês na tela, hein? E de espanhol também. É o meu professor de inglês. Pode ser o seu professor de inglês ou pode ser o seu professor de espanhol, você que sabe. O Teacher J, @oTeacherJ no Instagram. Segunda e quarta-feira, das 9 às 10 da manhã, eu tô lá com o Teacher J online, onde quer que eu esteja. Se eu estiver trabalhando em outro estado, se eu estiver trabalhando em outro país, se eu estiver trabalhando fora da minha casa, a aula online é particular e a gente consegue fazer. O que, claro, otimiza a minha vida e pode otimizar a sua. Você pode marcar aulas online particulares com o Teacher J, de acordo com o seu objetivo. O meu objetivo é pegar a manha de falar em inglês muito bem sobre futebol, para poder, no Mundial de Clubes, lidar bem com tudo que eu vou viver, com as entrevistas com os torcedores, com técnicos. E você pode ter um propósito com uma viagem de férias, e aí o Teacher J pode te preparar a como pedir um endereço na rua, como pedir um direcionamento de uma sugestão de restaurante, ou como tirar dúvidas no aeroporto. Se for algo mais para negócios, ele pode preparar também aulas voltadas para isso. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você bate com ele. @oTeacherJ, procure aí o meu professor de inglês, tá? Segundas e quartas-feiras, das 9 às 10, ele não tem horário, mas eu sei que ele tem outro horário preparado para você. Voltando para o tema do vídeo, olha só. O Palmeiras vem num sistema de 3 zagueiros que vem funcionando bem independentemente das peças, correndo poucos riscos, o time se defende bem, e com isso faz com que os alas fiquem mais à vontade.
Esses 3 zagueiros funcionam bem também porque tanto Aníbal quanto Emiliano entraram bem para proteger o momento em que um dos zagueiros precisa sair para marcar alguém fora daquele corredor central. Isso é fato. Então, se desmonta as 3 peças ali da frente, o camisa 5 do time, seja o Emiliano ou o Aníbal, tem conseguido trabalhar para recompor essa peça, não deixar espaços onde, de um modo geral, os gols saem com maior frequência, que é de frente para o gol, chamado pelo público do futebol de funil, por quem estuda futebol, e os alas estão sendo liberados. Voltam para marcar também, o Piquerez marca muito bem, o Felipe Anderson marca muito bem, e os dois têm capacidade de ataque muito boa. Estão muito bem. O que não tem funcionado tão bem, mas a engrenagem coletiva do time tem superado isso, é, por exemplo, o Estevão atuando por dentro. Quando o Palmeiras coloca o Estevão mais à direita, faz com que o jogador colhe um pouco mais na linha de lateral, ele tem conseguido gerar melhores lances. Por dentro tem tido mais dificuldade, e é muito natural. Isso não significa que o garoto é fraco, que o garoto é ruim, que o garoto não vai jogar como 10 na carreira, não. Ele ainda é um filezinho de borboleta, ele ainda é fininho, ele ainda é um jogador que não tem a capacidade física de tomar uma pancada e segurar. Então ele toma pancada e cai, ele toma chegada com o ombro e cai, ele toma chegada com o peito e cai. Isso aconteceu com o Fernando no Internacional. Ele pediu até atendimento. Então, é muito natural que o Estevão esteja tentando se ambientar ao meio do campo pelos duelos físicos. Quando cai mais pela direita, funciona melhor. O Facundo pela esquerda tem se esforçado muito, mas é pouco útil. Ele consegue fazer uma ou outra jogada sem muita velocidade, porque os dois são canhotos, tanto ele quanto o Piquerez, pelo lado esquerdo. Mas a dinâmica tem acontecido em alguns momentos. Inclusive o gol contra o Cerro Porteño é de uma dinâmica em que ele e o Piquerez conseguem fazer uma tabela, mesmo os dois canhotos num espaço curto. Vem o cruzamento, Felipe Anderson completa no segundo pau, toca para dentro da área e o Rios acaba completando para o gol. Ainda assim, não é um ponta habilidoso pelo lado esquerdo, não é um ponta que vai para cima, ele é um ponta direita ou um meia direita, mas tem jogado emprestado por ali. E fez o gol na última partida, aparecendo por dentro para receber um cruzamento que veio da direita. O Vitor Roque vem jogando bem, não colocou a bola na rede valendo, mas nos últimos 2 jogos fez 2 gols, exigiu boas defesas dos goleiros, conseguiu trabalhar para ser uma peça que não fica ali parada esperando o jogo acontecer, mas saiu para o lado esquerdo para gerar jogada, saiu para o lado direito para gerar jogada. Ele quase foi o assistente do gol do Piquerez, por exemplo, contra o Internacional no primeiro tempo, em boa jogada que ele saiu para o lado esquerdo. Ele quase foi o assistente do gol do Facundo, também no primeiro tempo, em que ele sai pelo lado direito e toca para o Facundo ocupar o espaço à frente da grande área e finalizar do corredor central, que é onde ele se destaca com a bola raspando a trave. Então o Vitor Roque, além dos 2 gols, tem partes que não valeram, mas no detalhe, né? Tem participado bem dos jogos, tem sido útil para a equipe, tem sido um 9 bem interessante, os gols são questão de tempo. É um Palmeiras encaixado com banco para mexer. Isso é muito interessante. O Palmeiras vai ter uma novidade, o Lucas Evangelista está voltando depois do trauma na coxa, foi liberado até antes do que se esperava. Se imaginava que ele voltaria só para a Libertadores contra o Bolívar, mas ele viajou para Fortaleza e com isso é uma peça no banco que, desde que esteve à disposição, foi titular do time. O técnico Abel Ferreira o colocou como uma peça praticamente indiscutível e ele entrou muito bem na equipe. Deve ser um reserva de luxo, nesse banco de luxo, inclusive tem um vídeo que eu fiz ontem sobre isso, se você quiser assista, sobre o banco de luxo do Palmeiras, que conta também com o Maurício, entrou pouquíssimo tempo no último jogo, já está 3 no banco de reservas e foi o principal e mais decisivo jogador enquanto esteve à disposição do Abel, sem a lesão, no começo do ano. Peça muito boa para usar, tanto de saída, mexendo em alguma peça que não esteja bem fisicamente ou com a minutagem alta, quanto durante o jogo. O Paulinho ganhando cada vez mais confiança, se soltando depois da lesão, é um bancaço de luxo. O Flaco Lopes, muita gente vai me criticar nos comentários, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu tô aqui para falar o que eu penso e analiso jornalisticamente e não o que muitas vezes o torcedor acaba querendo ouvir. Mas o Flaco Lopes é um banco de luxo sim, é um reserva que na última temporada fez 22 gols, deu 7 assistências, nessa temporada já tem média de uma participação em gol a cada 2 jogos, mesmo não jogando tão bem. Então é uma peça que é interessante, tá sem confiança, perdeu alguns gols, é verdade, mas tem seus números mesmo em fase ruim. E aumenta a estatura do ataque, né? Tem 1,88 se necessário for jogar mais bolas na área, contra 1,74 de um Vitor Roque, que tem capacidade de fazer gols de cabeça, mostrou isso no Atlético Paranaense, mas não tem tanta estatura, pode ganhar o Flaco Lopes nesse sentido, até fazendo uma dupla se necessário for.
boa peça também. O Luigi é uma peça que pro lado esquerdo poderia receber mais oportunidades. Jogador que já mostrou qualidade também. Não é necessariamente um banco de luxo, mas é um bom jogador para entrar ao longo do jogo. Volantes, Alan, Aníbal, Emiliano Martinez, seja quem for que comece jogando, o Alan, claro, mais atrás na fila, mas Aníbal ou M tem dado conta do recado e quem fica no banco é muito interessante para entrar em campo. Na zaga, Fux e Naves. O Fux vem tentando ganhar cancha no Palmeiras, se adaptando, o Naves sempre que joga, joga bem, então são boas peças para todos os setores. 5 vitórias seguidas do Palmeiras, né? Realmente o time encaixou dentro desse novo modelo de jogo, dentro desse novo sistema, tenta a 6ª vitória consecutiva e vem de 2 ótimos jogos grandes. Se o Fortaleza vem de 2 jogos bem interessantes contra o Vitória, quando teve muita chance, inclusive virou o jogo, mas o gol foi anulado, teve chance de vencer, foi bem, fez o Lucas Arcanjo fazer ótimas defesas, o goleiro do Vitória, diante do Internacional chegou a fazer o gol da vitória, sofreu muito pouco, mas não conquistou o triunfo. No fim das contas, o Palmeiras vem de 2 ótimos jogos grandes e com vitórias. Venceu o Corinthians no Clássico, na Arena Barueri por 2-0, podendo ter feito mais gols, poderia ter sido uma goleada pelo que jogou, não correu riscos, e contra o Internacional venceu por 1-0, mas poderia até ter vencido por mais, teve boas oportunidades e conseguiu travar um time criativo e mais descansado do que o Palmeiras. É bom lembrar isso, metade do time do Internacional descansou contra o Fortaleza para o duelo contra o Palmeiras no Beira-Rio, enquanto o Palmeiras só trocou 2 peças. E o Palmeiras soube controlar, soube lidar com essa diferença física do calendário, foi mais perigoso e venceu merecidamente o jogo, fazendo um gol e tendo um outro anulado no detalhe. Tudo isso para dizer que o Palmeiras, sim, vive um momento melhor, mas o Fortaleza é perigoso. Um dos lugares mais inóspitos do Palmeiras, pro Palmeiras melhor dizendo, é o palco do jogo. Na base de dados do site Ogol, para se ter uma ideia, são 13 confrontos em que o Fortaleza foi mandante. O Palmeiras venceu apenas 2 na história. 3-1 na Taça Brasil de 1960, na final. E 1-0 no Brasileirão de 2019. Ao todo, nos 13 jogos, 5 vitórias do Lion, 6 empates e só essas 2 vitórias do Palmeiras. De 2020 para cá, um Palmeiras muito forte, um Palmeiras dominante, um Palmeiras de muitos títulos. 6 jogos em Fortaleza, com o mando do Fortaleza. 4 vitórias do Lion e 2 empates. O Palmeiras ainda não venceu por lá. Segundo o site Ogol, a sua base de dados é bem interessante. Então, é uma oportunidade para um Palmeiras embalado, encaixado, encarar um Fortaleza sem confiança, que está tentando encontrar a sua melhor versão, com muitos jogadores no departamento médico, um Vojvoda que nesse ano tem sido muito criticado por não achar a melhor forma de jogar. O Palmeiras tem uma boa oportunidade de vencer num lugar inóspito para a história do clube. Será que vai dar? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, torcedor que tá ligado aqui no canal do Fragoso, seja você torcedor do Palmeiras, seja você torcedor do Fortaleza, seja você torcedor de qualquer time, que quer deixar um comentário aqui embaixo. É muito importante pro trabalho que eu faço o seu comentário. Assim como é muito importante também, ó, clicar no like e clicar no hype. Esses 2 botões mostram pro YouTube que o trabalho é bom. E aí, a plataforma manda o vídeo para mais gente, sacou? Além disso, se você quiser ser membro do canal e apoiar mensalmente o trabalho que eu faço aqui diariamente, clica no botão Seja Membro, conheça os planos, vou ficar muito contente com o seu apoio. Show? Tem muita informação sempre para você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bora chegar nos 100 mil inscritos. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.